Bem, pessoal, agora a gente entra numa parte da disciplina que estuda o metabolismo de uma forma geral. A gente vai começar a ver rotas metabólicas que são utilizadas pelas células, pelo nosso organismo, para transformar, por exemplo, carboidratos em energia, lipídios, armazenar lipídios, que faz a gente engordar ou emagrecer e tudo mais. Mas antes disso, a gente tem que passar para vocês algumas informações de leis bem consolidadas na parte da química que lida com essa parte desse conteúdo que a gente vai ver inicialmente. É uma aula rápida de 20 a 30 minutos que a gente vai falar um pouco sobre as questões da bioenergética. Então vamos lá. Quando a gente fala de energia no nosso organismo, a gente está cansado de saber que, de uma forma geral, a energia que a gente utiliza vem dos nutrientes. Então, é muito comum a gente ver, principalmente na área de exercício físico, quando o organismo está com baixa energia, a gente costuma falar, vai ali, toma um Gatorade, toma um suco de laranja, alguma coisa assim, que dá uma energia rápida. Mas essa energia, no caso do exercício físico, a gente está pensando principalmente na transformação desses nutrientes para energia para o músculo, que é de relaxar e contrair. Capacidade das proteínas actina e miosina deslizarem uma sobre a outra e fazer o trabalho muscular. Essas transformações, de uma forma geral, elas sempre seguem regras. Essas regras, existe uma muito comum, se não me engano, da segunda lei da termodinâmica, que fala: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a energia se transforma. Então, o que a gente está querendo pensar é como que o nosso trabalho biológico, no caso do músculo, o relaxamento e a contração, é possibilitado pela energia que vem dos nutrientes, que a gente vê ela como energia química. Aonde que está essa energia química? Bom, está principalmente nas ligações químicas que mantêm essas moléculas estáveis, certo? Não serve energia elétrica para a gente não adianta a gente estar com baixa força muscular, a gente não está conseguindo fazer algum trabalho muscular e de repente a gente vai botar o dedo na corrente, na tomada para dar energia elétrica para a gente vai tomar choque. Aquilo a gente não consegue utilizar para transformar aquela energia elétrica em energia de muscular, em energia cinética, que é o relaxamento e contração das fibras musculares. Então, esse trabalho biológico aqui, de uma forma geral, a gente tem tanto mecânico, por exemplo, esse trabalho muscular a gente chama de mecânico ou cinético, porque muitas vezes essa força mecânica é transformada em energia cinética. A gente tem muito trabalho químico, certo? Quebra de ligações, formação, a gente precisa para quebrar ligações, a gente precisa de energia e a gente precisa muito no trabalho biológico de transporte. Muitas das moléculas são produzidas no tecido e têm que ser transportadas até outros tecidos, isso gasta-se energia. Então essa energia, de uma forma geral, ela é necessária para a realização desses trabalhos biológicos, ou seja, para a função das células, exercerem a função das células. Um exemplo disso, um neurônio, ele não vai conseguir fazer a sinapse se não tiver energia. Por que ele precisa de energia? Bom, ali a sinapse nada mais é do que a troca de componentes químicos entre os dois lados da membrana, é o que eles chamam de potencial de ação. Então a gente tem uma proteína que chama bomba de sódio e potássio, que joga sódio para o lado de fora a troco de potássio. Manda 3 sódio para fora da célula a troco de 2 potássios. Isso gera um potencial de ação que, quando tem a sinapse, com a ação dos neurotransmissores, isso é invertido. Abre-se canais que invertem essa polarização. E aí a gente passa informação, certo? Isso aí gasta energia. Gasta energia para a gente manter uma maior quantidade de sódio fora da célula e uma maior quantidade de potássio dentro da célula, a gente gasta energia. E da onde que vem essa energia? Energia química, principalmente. E a gente vai ver ao longo dessa aula
que tipo de energia é essa, certo? Então, olha só, sabe, para a gente ter uma ideia, na natureza, é isso que a gente falou, essa segunda lei da termodinâmica, nada se cria. A gente costuma aproveitar muito a, o potencial de transformação de uma energia em outra. Por exemplo, a água está aqui no alto da montanha, ela quer descer. Isso aqui é uma energia potencial dada pela gravidade. E quando ela desce, se a gente colocar um moinho ali d'água, uma roda d'água, ela pode fazer com que isso aqui gire, ou seja, está transformando a energia potencial numa energia cinética. Essa energia cinética pode ser aproveitada para produzir energia elétrica, certo? E aí essa energia elétrica a gente pode transformar ela até em energia luminosa. Acendendo uma lâmpada, pode transformar ela em energia térmica, aquecendo uma panela. Tudo isso é possível, mas a gente tem que pensar que a gente precisou da fonte inicial de energia, que era a água, está lá em cima. Nos organismos, essa fonte inicial de energia acaba sendo o Sol. É o Sol que está fornecendo boa parte da energia que é captada pelos organismos. Então esse Sol é captado principalmente pelo processo de fotossíntese nos vegetais. Esses processos de fotossíntese faz a captação de carbono, transforma esse carbono em carboidratos, armazena isso nas folhas, caule, raiz. A gente vai lá, consome isso aqui e acaba transformando isso em energia química das nossas células, certo? E aqui nós temos vários outros processos de energia que a gente pode obter desde da água, como transformando isso em energia mecânica ou cinética, certo? Gerando energia elétrica, gerando energia térmica, certo? Os combustíveis que vêm basicamente da decomposição dos organismos vivos, os combustíveis fósseis. Então tudo isso aí é possível, tudo isso é na base de transformação. E os nossos organismos, a parte biológica, também depende dessa transformação. A gente vai transformar essa molécula aqui em trabalho, na capacidade da gente de falar, no aquecimento do nosso corpo. A gente tem que pensar que o nosso corpo está a 36 graus Celsius, enquanto que o ambiente num dia mais frio pode chegar a 20, 21, ou seja, a gente está perdendo calor para o ambiente o tempo todo, então a gente tem que produzir esse calor. É toda energia que a gente está trocando com o ambiente. Bom, então essa aqui é a lei da conservação de energia. Energia não é criada nem destruída, mas sim transformada de uma forma em outra, certo? A gente tem que ter isso em mente quando a gente vai estudar a bioenergética, as transformações energéticas que acontecem no organismo. Os processos de liberação e conservação de energia, eles possuem nome, ou seja, reações químicas que liberam energia, a gente chama elas de exergônicas, e o ΔG, que é a variação de energia livre da reação, tende a ser negativo, e aquelas que absorvem energia, elas tendem a ser endergônicas, e o ΔG, variação de energia, tende a ser positivo. Bom, isso aqui, gente, tem a ver com o quê? Com as reações. Quando a gente está falando de uma reação ser exergônica, é ela liberar energia, liberar calor, liberar algum tipo de energia para acontecer. Por exemplo, uma explosão, de uma forma geral, é uma reação química exergônica, que libera bastante energia até na forma de luz e na forma de calor. E aí ela explode. Endergônico já é uma reação que, para acontecer, você tem que ter fornecimento de energia. Ela não acontece sozinha. Se você não fornecer essa energia que ela precisa, isso aqui a gente tem quando o quê? Quando os produtos têm uma quantidade de energia maior do que os reagentes. Aqui a gente tem os reagentes, os produtos têm uma quantidade de energia maior. Se tiver o contrário, vocês lembram daquela gráfico do mecanismo de ação das enzimas, onde a gente tinha substratos
produtos. Se tiver numa quantidade menor os produtos, significa que ele está liberando energia. Se tiver maior energia, ele tem que absorver. Certo? Então, olha só, a gente tem dois tipos principais de energia para a gente falar quando a gente fala de energia química. A gente tem um tipo de energia que a gente chama de entalpia. Esse variação de H aqui, ó, delta H, nada mais é do que as quebras de ligações e formação de ligação que acontece na reação química. Então, por exemplo, eu tenho uma substância que é AB. Eu quero transformar ela em A mais B, ou seja, eu quero quebrar isso aí. Bom, se elas estavam juntas, elas estavam fazendo ligações químicas que mantinham aqueles elementos químicos, aqueles grupos estáveis. Se eu quiser quebrar, o que acontece? Eu tenho que fornecer energia. Então, a maior parte das ligações químicas que eu quero quebrar, elas consomem energia porque aquela ligação covalente, iônica, aquela coisa que mantém aqueles elementos químicos unidos, dá estabilidade. Se eu precisar quebrar, geralmente eu tenho que fornecer energia para conseguir aquela quebra, para quebrar aquela estabilidade. Além desse tipo de energia, que a gente chama de entalpia, a gente tem a entropia. Entropia o que é? Desordem. Certo? E está representado aqui pelo T delta S. Delta S é a variação de entropia. Então, quando a gente fala se uma reação é exergônica ou endergônica, a gente tem que levar em conta o quê? A variação de energia livre, que ela é igual à variação de entalpia, ou seja, a somatória de quebras de ligação e formação de ligação, menos temperatura absoluta em Kelvin vezes a variação de entropia, ou seja, quanto que aquele sistema se desorganizou. Certo? Isso aqui nos dá uma ideia da variação de se aquela reação é exergônica ou endergônica. Por que a gente precisa saber se é endergônico ou exergônico? Quando a gente quer quebrar uma molécula, por exemplo, a gente consome um pão de manhã no café da manhã, aquilo tem que dar energia para a gente. Então a gente tem que pensar naquele pão, ele vai ser mastigado, ele vai ser engolido, ele vai ser decomposto no nosso estômago e vai gerar uma molécula que é a glicose, C6H12O6. Bom, a partir daí, a hora que a gente quebra aquele pão nas moléculas menores possíveis, que é a molécula de glicose, a gente vai pensar como que as nossas células vão lidar com essa molécula. Então, C6H12O6 é como se fosse o combustível celular. É como se fosse a molécula que vai entrar para ser transformada em energia nas nossas células. Então ali ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, C6H12O6, que estão ligados. E o produto final vai ser o que? CO2, ou seja, um carbono e 2 oxigênios e água. Vocês entenderam que a gente tem que decompor aquela molécula em CO2 e água? Tanto essa parte de decomposição, que envolve ligações químicas, quebras e formação de ligação química, quanto o produto em relação à organização do produto em relação ao reagente, interfere para a gente saber se esse processo vai liberar energia para a gente ou vai consumir energia nossa para acontecer. Então isso é importante para a gente perceber se aquele processo é favorecido no sentido de liberar, produzir energia, ou ele é favorecido no sentido de armazenar energia. E aí a gente tem que pensar, tem situações do nosso dia que a gente vai estar armazenando energia, e tem situações durante o nosso dia que a gente vai estar produzindo energia, consumindo energia. Se eu almoço e dou uma dormidinha básica ali logo depois do almoço de 15, 20 minutos,
Naqueles 15 a 20 minutos que eu estou dormindo, eu não estou gastando tanta energia. E está sendo a hora que está abastecendo o tanque. Então é a mesma coisa de você abastecer o tanque do seu carro e deixar ele na garagem. O que vai acontecer? Lá no o tanque vai ficar cheio. Você tem que ficar com o combustível todo armazenado. A gente também. Só que a gente não tem como deixar a molécula do jeito que ela entrou no nosso organismo. Então nessa hora, nesses 15 a 20 minutos que a gente está sem consumir, sem gastar energia, nosso organismo acaba produzindo a forma de armazenamento, enchendo o tanque do nosso carro para depois, no final da tarde, você quer fazer uma corrida, quer praticar um esporte, quer gastar energia, aí você tá com o tanque cheio. Vai te dar essa possibilidade de fazer esses exercícios, certo? E independente, se você não faz exercício, ao longo do dia você vai gastar. Você não come o dia inteiro, mas você gasta energia o dia inteiro, certo? Então a gente tem que pensar, esses processos eles têm que ser equilibrados de acordo com a necessidade e demanda do organismo. Bom, aqui a gente tem exemplos de algumas reações químicas com a variação de energia livre, certo? E isso dá a informação que eu estou falando para vocês. Olha, é, vamos uma comum aqui, ó. É, eu quero quebrar a molécula de lactose. A lactose a gente vai ver que ela é um açúcar presente no leite, composto por glicose unida por uma ligação covalente, ligação glicosídica que a gente chama, a uma molécula de galactose. Bom, para a gente separar a glicose da galactose, a gente faz um processo que a gente chama hidrólise, a quebra da ligação por meio de uma molécula de água. Olha, para a gente quebrar a lactose em glicose galactose, a gente tem uma variação de energia livre da ordem de menos 15 kJ por mol ou menos 3,8 quilocalorias por mol. Bom, isso aqui quer dizer o que? Esse menos na frente quer dizer que isso aqui é exergônico que libera energia. Quanto de energia? Menos 3,8 quilocalorias por mol. O que é um mol disso aqui? É em torno de dá em torno de umas 180 gramas é a glicose, com mais 180 dá em torno de umas 360 gramas de lactose. Ah, professor, mas lactose tá no leite, né? Mas isso aqui é um pó dissolvido no leite. Então se a gente pegar 360 gramas, vai liberar para mim 3,8 quilocalorias, certo? Só para quebrar. Aí para mim quebrar, para as células quebrarem glicose e galactose, aí libera muito mais. Entendeu? Quando a gente tem a eliminação de água do malato para produzir fumarato, a gente vai ver essa reação nas nossas células. Vocês estão vendo que a variação aqui é positiva. Ó. Quer dizer o que? Para eu transformar malato em fumarato, eu preciso fornecer energia. Isso não acontece naturalmente assim não. Bom, olha só, se eu pegar a molécula de glicose, juntar com 6 oxigênios, isso aqui é um processo, gente, que a gente chama de respiração celular. Isso aqui acontece em várias etapas. A gente vai ver isso a hora que a gente estudar a transformação de glicose em CO2, o metabolismo de glicose. Bom, esse processo libera para mim 686 quilocalorias por mol. 180 gramas de glicose vai me liberar 686. Ó, 360 gramas de lactose para quebrar em duas, liberou 3,8. Essa glicose aqui vem para cá e vai ser quebrada e aí libera mais 686 quilocalorias. É energia pra caramba. O palmitato, que é a gordura, o ácido graxo de 18 carbonos, nesse processo que também a gente vai ver a hora que estudar metabolismo de lipídios, já libera 4 vezes mais. 3 vezes 4, 24. 4 vezes mais energia do que os carboidratos.
2.338 quilocalorias. Então, sempre, só para vocês terem ideia, sempre que vocês tiverem essa carga negativa na frente da variação de energia livre, que é o ΔG, a gente tem que pensar que esse processo libera energia, sempre que for positivo, consome, certo? Bom, aqui a gente tem alguns compostos que a gente vai ver, que liberam energia para a gente. Por exemplo, fosfenolpiruvato, a gente vai ver que, que a transformação dele em piruvato gera 14,8 quilocalorias, 1,3-bifósforo 11,8, creatinofosfato 10,3, ATP 7,3, glicose no fosfato 5, pirofosfato e por aí vai. Cada vez menos energia a gente vai obtendo. Bom, para vocês terem uma ideia, a maior parte dessa energia que é liberada aqui na forma de 14,8 quilocalorias, isso sai como calor, se a gente não tiver como aproveitar essa energia. Então, boa parte do que dessas reações acaba sendo dissipado na forma de calor. É um dos motivos pelo qual o nosso organismo é mais quente que o ambiente. Enquanto a gente está vivo, a gente está produzindo calor. O metabolismo nosso está liberando calor e está fazendo com que a gente fique a 36 graus, enquanto que o ambiente está a 22, 25 graus, certo? Mas a maior parte das vezes a gente é condicionado a aproveitar isso aqui. Quando a gente quer lá que o músculo, por exemplo, a actina e a miosina deslize um sobre o outro, a gente precisa de uma molécula que é capaz de fazer isso. E essa molécula chama-se ATP, certo? Esse ATP, para a gente quebrar ele, quando a gente quebra o ATP para gerar ADP, gera 7,3, produz. Se a gente pegar ADP de fosfato para produzir ATP, vai consumir 7,3. Então, olha só, aqui está gerando 14,8. Suficiente para eu produzir ATP. E o que a gente costuma fazer é isso, é acoplar uma reação que libera energia com uma que consome. A principal que consome é a união de ADP mais fosfato para gerar ATP, que é o trifosfato de adenosina. Então a gente tem como aproveitar essa energia a partir do momento que a gente acople reações, uma que gaste com uma que libere, certo? Bom, e tudo isso para fazer o funcionamento da célula. A célula tem que acontecer, a célula tem que funcionar, a célula tem que trabalhar. Qual que é o trabalho da célula? É produzir hormônio? Isso gasta energia. É se multiplicar? Isso gasta energia. É contrair e relaxar? Isso gasta energia. Todos esses processos que a gente estudou, vocês devem ter estudado na parte de biologia celular, a respeito da parte funcional das células, gastam energia. Energia química. E a principal energia química que a gente fala é esse indivíduo aqui, ó, o trifosfato de adenosina, certo? Que a gente vai falar dele daqui a pouco. Bom, então olha só, as células de uma forma geral têm esse processo dependente de energia. Essa energia, a base dela vai ser ou o sol, porque o sol ele é captado pela fotossíntese e permite que a clorofila, junto com todo o sistema fotossintético que está nas folhas verdes dos vegetais, captem CO2, juntem ele com a água e transformem isso aqui em carboidrato. Qual o consumo de energia para fazer isso aqui? Bom, mais 686 quilocalorias. O mínimo que a gente precisa é dessa quantidade de energia aqui. A hora que a gente come as folhas lá da alface, ou come a carne da vaca que comeu capim, e esse carboidrato, que é essa molécula produzida na fotossíntese, começou a fazer parte da carne, começou a fazer parte lá da folha de alface, a gente vai pegar isso aí e decompor. Vocês estão vendo que isso aqui forma um ciclo.
processo de fotossíntese nos vegetais, respiração celular, que é a quebra, é simplesmente a gente inverter essa reação, acontece nos animais. Acontece isso aqui nos vegetais também? Também acontece. Todos os organismos vivos precisam desse processo aqui para obtenção de energia. Mas o que eu queria chamar a atenção é que esses processos são o que a gente chama de antagônicos. Enquanto aqui está precisando de energia para acontecer, aqui está liberando energia no acontecimento dele. Então, para a gente juntar CO2 mais água, a gente precisa de energia. Para a gente quebrar o produto dessa reação da fotossíntese aqui para gerar CO2 mais água, a gente obtém energia. Certo? Bom, mais uma vez eu falo, isso aqui é um processo que a gente vai ver ao longo do próximo conteúdo, que refere-se a várias etapas para a gente transformar uma molécula de carboidrato como a glicose, como a frutose, como a galactose, em CO2 e água que a gente acaba eliminando do nosso organismo. Bom, um exemplo de necessidade disso aí é o que eu já falei. O mais comum da gente pensar é a contração e relaxamento das fibras musculares. Bom, o músculo, quando a gente quer levantar um peso, quer fazer alguma coisa, esse é o bíceps, né? Que é um músculo que a gente utiliza muito, de uma forma geral, até para carregar sacolinha, para carregar a bolsa. Às vezes a gente pensa só na musculação, não, mas o tempo todo a gente está usando o bíceps. Quando a gente exercita o nosso, quando a gente precisa do nosso braço, até para escrever, a gente está usando o bíceps. Bom, o relaxamento e contração nada a ver mais é do que o encurtamento dessas fibras aqui, certo? E esse encurtamento se dá pelo quê? Pelo deslize da actina, que é uma fibra que está aqui no meio, que é uma proteína que está aqui no meio, sobre a miosina. E vocês estão vendo que a miosina ela se encaixa aqui, ó. É como se isso aqui tivesse um zíper, que ela vai se encaixando e vai travando. Então, às vezes, a gente tem que contrair o músculo e segurar o músculo de forma contraída. Essa manutenção da contração só é possível porque tem essas travas aqui, ó, na estrutura da actina que tem um encaixe com a miosina. Bom, tudo isso aqui, gente, acontece porque tem. Aí você quer soltar, isso aqui tem que se dobrar, essa molécula tem que chegar para cá e encaixar aqui. Ah, contrair mais, vai. Relaxar, solta e desliza. Tudo isso acontece porque existem modificações na conformação, na forma dessas moléculas da actina e da miosina. Bom, essas modificações dependem da energia química. Que energia química? Principalmente essa aqui, ó. ATP. Se eu quiser gerar energia, eu vou quebrar o ATP em ADP mais fosfato. O T é 3. O P é fosfato. E o A vem da base nitrogenada que forma essa estrutura, que é a adenosina. Então, adenosina trifosfato. Aqui é o di, adenosina difosfato. Bom, a separação de uma molécula de fosfato, de um grupo fosfato, no sentido de ATP para cá, gera energia. Daqui para cá, gasta energia. Certo? E essas conformações aqui, essas mudanças, precisam do ATP. Então aqui, esse trabalho mecânico é, digamos assim, a transformação da energia química dentro da célula. A energia que a gente utiliza para transformar em trabalho mecânico vem do CO2, da glicose, dos lipídios que são quebrados e são produzidos em ATP, certo? Bom, às vezes a gente pode armazenar, transformar glicose em glicogênio. Glicogênio é uma molécula de glicose ligada a outra. É como se a gente estivesse colocando glicose numa caixa forte, num banco, um depósito. E esse depósito a gente chama, é o polímero de glicose, na verdade, né? A gente chama ele de glicogênio. Se a gente quiser juntar gordura, a gente junta 3 ácidos graxos com uma molécula de glicerol e forma o que a gente armazena e engorda como triglicerídeo.
Aminoácido, se a gente quiser juntar um aminoácido no outro, a gente já viu isso, forma proteína. Isso aqui tudo é trabalho químico. Da onde que vem a energia? Da energia química dessas moléculas. Quando eu falei para vocês da bomba de sódio e potássio, eu falei, olha, vem 2 potássio e vai 3 sódio para lado de fora. Para ela fazer essa transformação, ela precisa de energia. Essa energia vem do ATP, da quebra do ATP, certo? E essa molécula de ATP nada mais é do que isso aqui, ó. Essa é a estrutura dela, ó. Isso aqui é uma A, é o A, adenosina. Isso aqui é uma ribose, certo? Isso aqui são os 3 grupos fosfatos. Se eu tiver só um fosfato, eu tenho AMP. De 2 fosfatos, ADP. 3 fosfatos, ATP. Quando a gente quebra essa ligação aqui, ó, o que fica de fosfato e sai fosfato. Sai um grupamento fosfato. Essa ligação me permite gerar energia. Se eu quebrar aqui, gera mais energia. Aqui já não quebra. Então a gente tem 2 ligações de alta energia que a gente pode quebrar. Às vezes a gente quebra uma só, às vezes a gente quebra as 2. Certo? E aí gera mais energia. Certo? A quantidade é dobrada se eu quebrar as 2, ou a quantidade é simplificada. Ah, professor, o que resolve se eu quero se a reação quebra as 2 ou quebra uma? A enzima. Eu não falei para vocês que a enzima se encaixa nessa molécula aqui e torce ela. Se ela torcer parcialmente, ela vai quebrar uma. Se ela torcer muito intensamente, vai quebrar 2. E aí o produto daquela enzima é um produto específico. Ou é AMP, quebrou 2, ou é ADP, quebrou uma ligação. E essa é como se fosse a moeda energética das nossas células. A gente fala do ATP, na bioquímica a gente não vai falar muito de quilocalorias, assim, não vai fazer muitas contas em calorias. Quem faz muito isso acaba sendo o processo as disciplinas da nutrição. Os nutricionistas, de uma forma geral, é que estão preocupados com quantas calorias me fornece um bolo de cenoura. O que a gente está interessado aqui na bioquímica não é as calorias, é quantos ATPs. Porque é o ATP que a gente tem que pensar que vai ser utilizado na produção do trabalho. E que tipo de trabalho? Contração muscular, digestão, secreção de glândulas, síntese de qualquer proteína, de qualquer molécula dentro dos tecidos, circulação sanguínea, contração e relaxamento do músculo cardíaco, transmissão nervosa que faz a gente pensar, tudo isso precisa de ATP. Essa é a moeda energética, esse é o composto-chave da energética, da bioenergética dentro das nossas células. Quando a gente falar, por exemplo, no metabolismo de carboidratos, ele gera pra gente 32 ATPs, dá pra gente transformar isso em quilocalorias? Dá. É necessário nessa disciplina? Não. Mas é proporcional à quantidade de calorias que o açúcar passa pra gente. Quando a gente fala que a gordura gera tantos ATPs, isso é proporcional àquele tanto de calorias que uma colher de manteiga gera pra gente. Certo? Então tem essa relação. Eu não me interesso pela quantidade de calorias. A gente vai falar muito pouco da variação de energia livre das reações, porque a variação de energia livre só me fornece a informação se aquilo ali é favorecido ou não, se acontece espontaneamente ou se precisa de energia para acontecer. Mas eu vou falar pouco disso, mas eu vou falar muito das reações que produzem ATP e das reações que gastam ATP no nosso organismo. Então essa acaba sendo a molécula-chave da bioenergética, é o ATP. Bom, só para vocês terem ideia disso que a gente está falando, e aqui é um gráfico que mostra para a gente mais ou menos quem que está fornecendo energia ao longo da contração. Então vamos supor, ponto zero aqui é a gente estar sentado. Se a gente está sentado, a gente não está tendo muito nem muita contração muscular, a gente está relaxado, está tranquilinho ali. O trabalho
das nossas células tende a ser constante, tende a ser menor. Bom, nesse instante, a gente é como se a gente tivesse com a carga total de energia. O ATP está todo ele na forma de trifosfato. Então a gente está com a pilha totalmente carregada. Quando a gente precisa de já levantar da cadeira e começar a fazer um exercício físico, à medida que esse exercício vai passando o tempo, vai mudando o tipo de combustível que a gente vai queimando. Então, primeiro, logo quando a gente levanta, quem vai fornecer energia para a gente relaxar e contrair as pernas para a gente poder levantar? A pilha estava completamente carregada. Carregada com o quê? Tinha ATP pronto ali. Então esse ATP começa a ser quebrado para fazer o relaxamento muscular. Bom, se isso aqui zerar, galera, acabou. Não tem mais como a gente fazer exercício físico. E vocês estão vendo aqui que ele é o suficiente para ficar zerado com 1 minuto. A gente não tem mais que isso. Bom, mas a gente tem uma reserva, principalmente no músculo esquelético, que chama-se fosfocreatina. O que esse fosfato de creatina, o que esse fosfato faz? Essa creatina funciona como um transferidor de grupamentos fosfato para o produto da hidrólise disso aqui. Bom, quando a gente gasta ATP, a gente produz ADP, difosfato. Se a gente colocar um fosfato ali, ele volta a ser ATP. Então aqui a gente está vendo, olha, a gente começa a demandar cada vez mais fosfato de creatina para repor essa quantidade de ATP aqui. Só que isso vai manter o exercício físico constante por 3, 4 minutos. Aqui começa a queda dos níveis de ATP. Se o exercício continua, eu preciso de ATP. Aí vem quem? Começa a subir aqui, ó, glicólise anaeróbica, ou seja, um processo onde a gente começa a quebrar a glicose e gerar ATP. Isso aqui mantém-se até quando a gente consegue fazer um exercício físico intenso por 3, 4, 5 minutos. É lógico que depende da intensidade dele e tudo, mas a gente não consegue manter muito. A gente não consegue correr 100 metros rasos igual o Bolt durante 1 minuto. Ele corria 100 metros rasos naquela velocidade porque ele corria durante 10 segundos. A demanda energética dele é imensa durante aqueles 10 segundos. Agora, você quer correr numa velocidade maior, vocês podem fazer um teste. Na maior velocidade que vocês conseguirem, vocês não conseguem mais do que 1, 2 minutos. Porque a partir daquilo ali, o seu músculo para por falta de energia. Então isso aqui, esse metabolismo anaeróbico, a gente fala, é anaeróbico porque não precisa nem respirar. A gente consegue quebrar a glicose sem chegar ao oxigênio. E manter esse exercício mais ou menos constante, manter os níveis de energia para o músculo mais ou menos constante. Só que vai chegar num ponto que não dá, que a gente não consegue manter. A partir desse tempo, a gente vai dependendo cada vez mais do metabolismo aeróbico, certo? Esse metabolismo aeróbico é que permite a gente produzir energia, produzir ATP, para manter ali e correr, quem sabe, uma maratona. Uma maratona é o que? 3 horas, 4 horas de corrida. Não é só 15 minutos, certo? E outra coisa que começa também é a lipólise, quebra dos ácidos graxos. Isso aqui é metabolismo de carboidrato, ó, esses dois. Aqui é metabolismo de lipídio. Aqui a gente começa a quebrar o que a gente tinha armazenado, que tinha feito a gente engordar. Por isso que muitos autores falam que a gente começa a quebrar lipídios a partir de 20 minutos de exercício aeróbico. Porque é a partir daqui que a gente realmente começa a demandar a gordura que está armazenada para transformar ela em energia, certo? Então isso aqui, esse balanço aqui, gente, é muito importante para a gente entender o que acontece
no nosso organismo durante o exercício físico. A gente tem que ver. E isso aqui depende de uma série de fatores. Ó, se eu estou falando de glicose lise aeróbica, eu estou falando de demanda de oxigênio. A demanda de oxigênio é suprida pelo quê? Pelo pulmão, pelo processo circulatório, pelo coração. Então, todo esse processo cardiovascular é importante para a gente abastecer. Aqui, a gente está falando de não necessidade de oxigênio, então, mas necessidade de quê? De carboidrato. Então, se eu corro, eu corro hoje 10 quilômetros, por exemplo, amanhã, antes de eu restabelecer a quantidade de glicogênio dentro da célula, eu vou correr de novo, essa quantidade aqui é prejudicada. Então, a capacidade da gente restabelecer os estoques de glicogênio muscular é importante para a gente ter o rendimento melhor no processo de exercício físico. Porque a gente vai demandar glicose dentro das células, de forma anaeróbica. Aqui a gente precisa de oxigênio, certo? Lipólise, a gente não faz a lipólise sem oxigênio. Então isso aqui é um exercício físico aeróbico. A única forma da gente obter energia sem oxigênio é quebrando a glicose, que é um carboidrato, lipídio a gente não quebra. Bom, e quando a gente fala do processo em si, o processo metabólico, a gente pode pensar às vezes que é assim, ó, pegar uma molécula de glicose, C6H12O6 com oxigênio, reagir eles e chegar no produto. Bom, se a gente faz isso numa etapa só, a gente tem a combustão. Gera 680 e tantas quilocalorias de uma vez. Isso aí queima a célula. A gente tem que controlar. Então, ao invés da gente fazer essas moléculas pularem aqui para chegar no produto, a gente vai por etapas. E essas etapas aqui, a gente estuda essas etapas. Cada etapa dessa aqui é mais de uma reação química. Às vezes acontece no lado citoplasmático da célula, às vezes acontece dentro da mitocôndria. A gente tem que ver essa contextualização de ambiente também. Mas é o mecanismo pelo qual as nossas células optaram e se desenvolveram para transformar a energia para poder reaproveitar. Vocês estão vendo que assim, ó, a gente libera a menor quantidade de energia em cada etapa e essa energia a gente pode aproveitar para produzir ATP. Se a gente fizer isso de uma vez, a gente queima a célula, ela não resiste. Então, fatores que afetam o ritmo da bioenergética, que é a transformação da energia química em trabalho mecânico que a gente vai ver. Bom, a mesma coisa que a gente viu ali nas enzimas, a gente tem que pensar. Efeito da ação das massas. Concentração das substâncias é importante. 90% ou mais dessas reações são reversíveis. Se eu começar a ter produto demais, bloqueia a produção daquele produto. Então, isso é um controle das nossas células. As reações, 99% delas são todas elas catalisadas enzimaticamente. Então eu preciso ter a enzima para eu conseguir decompor a glicose. Eu preciso de outra enzima se eu quiser metabolizar os ácidos graxos. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que não têm a lactase. E aí elas são intolerantes à lactose. Se eu não tiver a enzima, eu não consigo quebrar a lactose e transformar ela em glicose e galactose. O que acontece? Aquilo ali acumula, começa a dar os efeitos de irritação no trato gastrointestinal do leite. Aí essa pessoa tem que parar de tomar leite. Ela vira intolerante à lactose. O que o pessoal faz hoje em dia? Trata aquilo ali ou coloca essa enzima numa cápsula para você tomar. Se você quiser comer, eu vi propaganda esses dias, que simplesmente você coloca a lactose em cápsula e quando você quiser, a pessoa tem intolerância à lactose, ela quer comer um bolo, quer comer alguma coisa que tem leite, ela vai lá e toma aquilo ali antes e ajuda na digestão, certo? Além das enzimas em si, a gente viu que existem coenzimas. Coenzimas são vitaminas e cofatores, principalmente.
Aqui a gente vê aquela importância da gente estudar sobre as vitaminas e os minerais como auxiliares na nutrição. Essas moléculas não dão energia diretamente para a gente, então eu não preciso dos sais minerais para ter energia. Eu não preciso das vitaminas para ter energia, mas eu preciso delas para produzir energia, porque elas fazem parte das composições dessas enzimas aqui, ó. Se eu não tiver uma determinada vitamina, aquela rota daquela enzima pode estar comprometida. E aí a gente pode sofrer as consequências. Então, o que é o metabolismo em si? É a soma de todas as reações enzimáticas que ocorrem na célula com integração altamente coordenada. Regulação celular das vias metabólicas. A gente costuma dividir o metabolismo em catabolismo e anabolismo. Catabolismo é a quebra, anabolismo é a síntese. Certo? Eu quero produzir energia, eu vou gastar energia, eu quebro a molécula. Eu quero armazenar energia, eu faço anabolismo. Certo? Isso aqui depende da ação das enzimas, que são controladas pela velocidade de síntese e degradação das enzimas. Além disso, o metabolismo, de uma forma geral, ele é muito controlado por ação hormonal. Tem vários hormônios que trabalham, que atuam no metabolismo. A gente vai ter um conteúdo que é basicamente estudo de hormônios. Aí a gente vai estudar três, mas, por exemplo, os hormônios da tireoide também afetam o metabolismo. Hipotiroidismo faz com que a pessoa engorde, hipertiroidismo faz com que a pessoa emagreça. E o que é o hipo e hiper? É simplesmente a nossa glândula tireoide produzir um hormônio a mais do que, ou a menos do que o nosso organismo precisa. Então essas rotas metabólicas são todas elas controladas por hormônios, vários hormônios controlam isso aí. E quando a gente fala de catabolismo é simplesmente isso aqui, ó. Pegar moléculas mais simples, pegar moléculas e transformar elas em moléculas mais simples, quebrar elas, a gente obtém o catabolismo. Nesse catabolismo a gente está transformando moléculas oxidadas em moléculas reduzidas, transformando ADP em ATP. Isso aqui é energia química. Se eu quiser armazenar, eu inverto isso aqui. Aí eu parto dessas moléculas aqui, que já são moléculas um pouco compostas. Por que eu não posso partir de CO2? Porque a gente não faz fotossíntese. A gente não tem capacidade de ligar a amônia a nada. Então, a gente precisa dessas moléculas já parcialmente processadas. Aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas. Aí a gente vai, pelo processo anabólico, transformar em moléculas maiores, proteínas, polissacarídeos, lipídios. Aqui a gente gasta energia. Isso aqui é o anabolismo, isso aqui é o catabolismo. Nosso organismo, nossas células vai transformar o combustível em moléculas mais simples quando a gente precisar de energia. Quando eu tiver excesso de energia, eu vou gastar isso para armazenar na forma de moléculas mais complexas. Bom, aqui a gente tem uma ideia disso aí que a gente está falando. Isso aqui são rotas metabólicas que enquanto a gente estiver quebrando, aqui ó, vocês estão vendo que vai concentrar num ciclo, que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, que é uma rota metabólica central do nosso metabolismo. Ou quando a gente quer armazenar, a gente vai para moléculas maiores. Isso aqui, vocês estão vendo que é o anabolismo que a gente chama de divergente. A partir dessas moléculas mais simples, a gente vai produzindo outras moléculas mais complexas, várias outras moléculas. E a partir de moléculas complexas, se a gente quiser quebrar, a gente tenta concentrar e acaba concentrando tudo no ciclo de Krebs, que em termos de metabolismo aeróbico é a rota mais importante que a gente tem no organismo. Então o que a gente precisa pensar é isso aqui, ó. Certo? A gente vai degradar os nutrientes para produzir o composto químico, isso aqui é o processo digestório. Esse composto químico a gente vai quebrar para produzir ATP. E a hidrólise desse ATP é que vai ser responsável pelo trabalho biológico.
Quando a gente hidrolisa ele, a gente gera ADP. Para a gente recompor o ATP, a gente tem que juntar com fosfato para produzir ATP. Então esse balanço aqui, se está no sentido da esquerda para a direita, quer dizer que a nossa célula está gastando muita energia, está produzindo bastante. O ΔG da hidrólise aqui é 7,3 quilocalorias. Porém, se a gente está naquele processo onde a gente não está gastando muito, a gente começa a juntar ADP mais P para formar ATP. E esse aqui vai ficar acumulado. Vai gastar 7,3. Certo? Então essa transferência desse grupo fosfato ou liberação desse grupo fosfato é mais ou menos um balanço da energia que está dentro da célula. Bom, aqui a gente tem os tipos, as fontes de ATP principal, ou é a anaeróbia alática, que depende do sistema creatinofosfato, a anaeróbica lática, que é a glicólise e produz lactato, por isso que ela chama lática, e a aeróbica oxidativa, que aí precisa de oxigênio. Bom, a gente vai ver que a maior parte dessas reações são todas elas reações de oxirredução, então muitas vezes vocês vão ouvir os livros, os autores chamando o metabolismo de oxidações biológicas, os processos onde a gente transforma moléculas onde o carbono é parcialmente reduzido na forma como ele é mais oxidado. Isso aqui é o CO2. Ó. Aqui não tem energia nenhuma para fornecer para mim. Se eu colocar essas questões, essas formas aqui, ó, o número de oxidação está aqui. A forma de oxidação está sendo mostrada aqui. Ó. Aqui a gente tem o monóxido de carbono com duas ligações ao oxigênio. Aqui a gente tem dois carbonos para dois oxigênios. Aqui a gente tem um carbono para dois oxigênios. 3 carbonos para um oxigênio. Então, quanto maior essa relação, mais a gente vê o grau de oxidação. Aqui a gente tem um carbono para 2 oxigênios. Aqui não tem mais energia. Aqui a gente tem carbono sem nenhum oxigênio. Olha o quanto de energia que ele pode me fornecer. Então a gente está vendo que quanto mais a gente retira oxigênio, mais é capaz a gente obter energia com a oxidação. É a mesma coisa da gente pensar assim, olha, eu tenho um copo d'água para fornecer energia. Se eu colocar essa água, a energia que eu vou produzir é da queda dessa água no chão. Se eu colocar esse copo d'água em cima da mesa, para me fornecer uma quantidade de energia. Se eu colocar ele em cima do telhado, a quantidade de energia é maior. Então, o que a gente tem que pensar é isso aqui, ó. A queda é a oxidação. Quanto mais oxidação for possível para aquele carbono, ou seja, quanto maior for a altura que ele tem que cair para atingir o ponto zero, o chão, que é o CO2, mais energia ele pode me fornecer, certo? Bom, além, esses processos todos, eles são regidos por equações. O que a gente costuma ver, que eu falei para vocês lá naquela primeira aula, todo o processo de oxirredução é um grupo perdendo elétron para o outro. Então aqui, ó, eu tenho o carbono ganhando 4 elétrons das ligações aqui, eu tenho o carbono perdendo 4 elétrons. Então, o que ele tinha de elétron sobrando aqui ele tem de elétron faltando. Isso faz com que a gente possa pensar que esse processo todo aqui está gerando uma corrente elétrica. E acontece isso mesmo. Tem várias moléculas que querem mais os elétrons do que outras. Então aqui a gente tem esses dados aqui que chama-se de potencial de oxirredução. Quem quer mais o elétron do que o outro? Então olha só, quanto maior esse valor, mais aquela substância quer os elétrons. Então, por exemplo, começa aqui, ó, ferroedoxina. Libera esse ferro pode ir para o hidrogênio, pode ir para o glutarato, vai caminhando, porque essas moléculas aqui querem mais os elétrons do que as outras. Até chegar no que quer mais, que é o oxigênio. Quando o oxigênio recebe esses elétrons, ele vira o quê? Água.
Então isso aqui, vocês estão entendendo que isso aqui forma uma corrente elétrica? Nessa corrente elétrica tem uma variação de energia livre importante que a gente pode utilizar para produzir ATP. E é isso que acontece. Boa parte do que ATP que a gente produz na cadeia de transporte de elétrons que acontece na mitocôndria e a gente chama também de fosforilação oxidativa. Vai ser uma das próximas aulas que vocês vão ver. Vocês vão ver na próxima aula como acontece o ciclo de Krebs e depois para onde que vai aqueles NADH, FH2 que são responsáveis pela transferência de elétrons da glicose, por exemplo, para o oxigênio. E aí a gente produz ATP, certo? Bom, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês também esse mapa metabólico, certo? A partir de agora, todas as rotas metabólicas, o ideal é que vocês acompanhem por isso aqui. Vocês vão ver que são vários processos, várias reações químicas que dão origem a vários processos. E essas reações químicas ninguém tem que decorar. Vocês têm que entender o todo. Por exemplo, olha, a glicose, ela vai gerar piruvato, vai ter toda essa sequência de intermediários aqui que vai produzir piruvato. Esse processo de glicose até piruvato a gente chama de glicólise. Esse piruvato é só seguir a setinha, pode ir para acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, certo? Então, de uma forma geral, a gente vai estudar processos. E dentro desses processos são várias reações químicas. Algumas gastam ATP, outras produzem ATP. A gente vai falar isso ao longo, mas não tem que se decorar isso. O ideal é que vocês consigam entender esses processos como um todo. Entenderam? Então não é assim, eu tenho que decorar que glicose vira glicose 6-fosfato, depois frutose 6-bifosfato. Não tem que decorar isso. Isso aqui vai estar disponível para vocês o tempo todo. Quando a gente está em aula presencial, esse mapa metabólico a gente distribui na hora da prova. Agora não tem como distribuir, mas a gente vai disponibilizar para vocês e vocês vão poder acessar. Assim como vocês já podem acessar as videoaulas, podem acessar o que vocês quiserem, certo? Bom, isso aqui, se vocês aprenderem a ler esse mapa, essa orientação, e aí a gente chama isso de mapa porque ele realmente tem uma orientação. Por exemplo, quando eu falar da glicose, eu vou falar... Ai, não dá para ver aqui. Mas eu vou falar da localização dela, possivelmente aqui embaixo tem um número que deve ser entre 2 e 3. Ou seja, vocês fazem essa coordenada e vai ver que aqui está a rota da glicólise. Se eu quiser falar das purinas, as purinas vão estar aqui. Se eu quiser falar dos ácidos graxos, os ácidos graxos vão estar aqui. Então, cada setinha dessa a gente vai estudar com maiores detalhes. Acompanhe com o mapa metabólico. À medida que a gente vai falando, às vezes não dá para a gente mostrar imediatamente, mas é bom que vocês tenham o mapa metabólico para ir assistindo as videoaulas e ir riscando no mapa metabólico ou ir fazendo as anotações de acordo com o desenho do mapa metabólico, porque facilita muito, ajuda muito vocês a entenderem esses processos. O que a gente tem que entender agora não são reações, a gente tem que entender os processos que acontecem. Então a gente vai falar no próximo conteúdo, metabolismo de carboidrato. Tudo que acontece com o carboidrato, tanto a transformação dele em energia, quanto o armazenamento dele como glicogênio. Mesma coisa para lipídios, mesma coisa para proteínas, compostos nitrogenados. Então são processos, não é uma reação específica. Às vezes a gente dá um detalhe a mais de uma determinada reação, mas o mais importante é entenderem o processo como um todo. Tá certo? Então, olha só, esse conteúdo continua, vão ter mais 2 videoaulas, uma videoaula de ciclo de Krebs, outra videoaula sobre a fosforilação oxidativa, e depois a gente passa para outra parte do metabolismo, que é o metabolismo de carboidratos. Tá certo? Então, a gente tira a dúvida no próximo GD de vocês.